Mãe, decidi voltar a morar aqui, e a minha esposa vem comigo. A voz era do meu filho, parado à porta, ladeado por uma montanha de malas. Eles simplesmente surgiram, prontos para se instalar. No entanto, bastou que ele abrisse a porta da sala para que o seu ímpeto se desfizesse. Ele estancou, paralisado pelo que viu lá dentro. Se já passou por algo semelhante, ou conhece alguém que esteja a viver esta situação, partilhe a sua história nos comentários. A sua experiência pode ajudar outras pessoas. O meu nome é Clara. Aos 70 anos, posso dizer que passei a maior parte da minha existência sendo a mulher que nunca sabia dizer não. Fui a esposa dedicada, a mãe sempre presente, a sogra compreensiva. 50 anos ao lado do meu marido, Roberto, a criar os filhos, a cuidar da casa, a ser o alicerce silencioso da família. E então, há 5 anos, o Roberto partiu. Não vou mentir. Os primeiros meses foram desoladores. Despertar numa cama vazia, depois de meio século ao lado da mesma pessoa, é como sentir que uma parte de si foi arrancada à força. A casa parecia imensa, o silêncio ensurdecedor. Eu já não sabia quem era sem o Roberto ao meu lado. Mas a vida, descobri eu, tem uma forma peculiar de nos surpreender. Foi a Vera, a minha melhor amiga desde os tempos de escola, que me arrancou daquele poço de solidão. Apareceu-me à porta numa terça-feira chuvosa, 6 meses após o funeral, com uma pasta cheia de formulários de inscrição. Clara Maria Santos, disse ela, usando o meu nome completo como só fazia quando o assunto era sério. Você tem duas opções. Ou vem comigo para este curso de pintura em aquarela, ou eu vou ter de a arrastar pelos cabelos. E nós as duas sabemos que os meus joelhos já não aguentam mais uma briga. Eu ri. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. O curso de aquarela foi apenas o começo. Depois veio o de informática, onde finalmente aprendi a dominar aquele telemóvel que o André, o meu filho mais novo, me tinha oferecido. Descobri que podia fazer muito mais do que atender chamadas. Podia pesquisar receitas, ver vídeos, conversar com as amigas num grupo de WhatsApp que a Vera criou para a nossa turma. Eu estava a aprender a viver de novo, não como a esposa do Roberto, mas como Clara, apenas Clara. Com o dinheiro do seguro de vida do Roberto e as economias de uma vida, comprei esta casa. Pequena, mas perfeita para mim. 2 quartos, uma sala espaçosa que transformei no meu ateliê improvisado, uma cozinha soalheira e um pequeno quintal onde cultivava as minhas orquídeas. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço que era inteiramente meu. Tudo corria tão bem. Eu tinha a minha rotina. Acordava cedo, tomava o café na varanda a ver o sol nascer, pintava durante horas, almoçava com a Vera às terças e quintas, ia à dança sênior às quartas e passava os fins de semana com o André, a sua esposa Marina e a minha netinha Sofia. Era uma vida simples, mas era a minha vida. Então, veio aquela chamada. Lembro-me perfeitamente, era uma sexta-feira. Estava a terminar uma aquarela de um campo de girassóis quando o telemóvel tocou. Mãe? A voz de Marcos, o meu filho mais velho, soou do outro lado. Aos 45 anos, ele sempre foi o mais complicado dos dois. Amo os meus filhos por igual, não me interpretem mal, mas enquanto o André sempre foi responsável e trabalhador, o Marcos. Bem, o Marcos sempre teve dificuldade em assentar. Mudava de emprego constantemente, sempre com uma desculpa na ponta da língua. O chefe não o valorizava, os colegas tinham inveja, o trabalho estava abaixo das suas capacidades. E eu, como a boa mãe que sempre fui, acreditava e ajudava como podia. Marcos, filho, como estás? Respondi, pousando o pincel. Mãe, eu preciso de te dizer uma coisa.
Havia uma tensão na sua voz, um tom que eu não conseguia identificar. A vida na cidade grande está muito cara. Pensei, bem, pensei em voltar para aí, para perto de ti. O meu coração deu um salto. Uma parte de mim ficou feliz com a ideia, mas outra, pequena e insistente, sentiu um aperto no estômago. Voltar? Vais mudar-te para cá? Sim, mãe. E ia pedir-te uma coisa. Ele fez uma pausa longa demais. Será que eu e a Carolina podíamos ficar aí uns dias? Só até nos organizarmos, arranjarmos emprego, essas coisas? Deveria ter dito que não. Olhando para trás, vejo claramente que deveria ter imposto condições, limites, prazos. Mas eu era a Clara de sempre, a mãe que nunca nega nada. Claro, filho, a casa é pequena, mas há sempre espaço para vocês. Ah, mãe, você é a melhor. Chegamos no sábado, está bem? Beijo. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fiquei a olhar para o telemóvel, com aquela sensação estranha a incomodar-me. A conversa tinha sido rápida demais. Bobagem, disse a mim mesma, voltando à minha pintura. São só uns dias. Mas naquela noite, deitada na cama, o sono não veio. Aquele pressentimento não me largava. Sábado amanheceu nublado, um dia cinzento que parecia anunciar mudança. Arrumei o quarto de hóspedes, troquei os lençóis, coloquei toalhas limpas e até comprei flores frescas. Quando a campainha tocou, às 10 da manhã, respirei fundo e fui abrir a porta. E aí veio o primeiro choque. O Marcos não trazia uma mochila de fim de semana. Trazia malas, várias malas grandes, e caixas, muitas caixas empilhadas ao seu lado. Mãe, disse ele, dando-me um abraço rápido, mas os seus olhos já inspecionavam o interior da casa. Deixa-me ir buscar o resto. A Carolina apareceu atrás dele. Sempre achei a minha nora uma mulher bonita, mas havia algo no seu olhar que sempre me inquietou. Uma frieza calculista. Olá, Clara, disse ela, sem qualquer calor na voz. Olá, Carolina, mas são muitas malas para apenas uns dias, não acham? Tentei dizer num tom leve, mas o meu coração já batia descontrolado. Ah, mãe, aproveitamos a viagem para trazer umas coisas que tínhamos guardadas. Respondeu o Marcos apressadamente, já a entrar com a bagagem. Eles simplesmente entraram, sem esperar por um convite. Foram diretos ao quarto de hóspedes e começaram a descarregar tudo, como se como se aquela fosse uma mudança definitiva. Marcos, filho, espera aí, segui-os, atônita. Calma, mãe. É só para organizar melhor as coisas enquanto cá estamos. Disseste que havia espaço, lembras-te? Sim, eu tinha dito. Mas não era isto que eu tinha em mente. A Carolina passou por mim com uma caixa e foi direta para a pizza-sala. A minha sala. O meu ateliê. Quando cheguei lá, congelei. Ela estava parada no meio do espaço, a olhar em volta com uma expressão de puro desdém. A sério, Clara? Transformou a sala nisto? A minha sala estava repleta das minhas coisas. O meu cavalete junto à janela para aproveitar a luz natural. As prateleiras que eu mesma instalei, cheias de pincéis, tintas e papéis. As paredes exibiam alguns dos meus trabalhos, dos quais eu tanto me orgulhava. E ao centro, a minha grande mesa de madeira clara, o meu santuário de criação. Eu pinto aguarelas, respondi, tentando manter a voz firme. É o meu passatempo. O Marcos entrou e parou ao lado dela. Vi o seu rosto mudar, a compreensão a surgir nos seus olhos. Mãe, mudaste a casa completamente. Não era uma pergunta, soava mais como uma acusação. Mudei o que era preciso para me sentir confortável, retorqui, erguendo o queixo.
A casa é minha. Claro que é, disse a Carolina, com um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Mas agora que estamos cá, vai precisar de uns ajustes, não acha? Precisamos de um espaço de convívio. E isto aqui, gesticulou ela na direção do meu ateliê, vai ter de sair. Senti como se me tivessem esbofeteado. Carolina, querida, eu. Mãe, interrompeu-me o Marcos, pousando a mão no meu ombro, num gesto que deveria ser carinhoso, mas pareceu condescendente. Depois conversamos sobre isso, sim? Agora vamos acabar de tirar as coisas do carro. Eles saíram, deixando-me ali, parada no meio da minha sala, que de repente já não parecia tão minha. Foi nesse preciso momento, enquanto olhava para o meu cavalete e para os meus quadros, que algo dentro de mim começou a mudar. Era uma voz ainda pequena, frágil, mas que já sussurrava: Isto não está certo. Se as malas já me tinham parecido um exagero, os dias seguintes provaram que eu ainda não tinha visto nada. No domingo, enquanto eu preparava o almoço, porque, claro, eles esperavam que eu cozinhasse, a Carolina começou a reorganizar a sala, arrastando o meu sofá verde-água, que eu tinha escolhido com tanto carinho, para outro canto. Na segunda-feira, acordei com barulho na cozinha. A Carolina estava a remexer nos meus armários. Bom dia, disse ela, alegremente. Estive a ver, e você tem aqui coisas fora do prazo. Já organizei tudo por categorias. Ela tinha deitado fora metade das minhas especiarias, as minhas farinhas especiais, o meu mel biológico favorito. Estava fora do prazo, Clara. Na sua idade, é preciso ter mais cuidado. Na sua idade, como se eu fosse senil. O Marcos apareceu na cozinha às 11 da manhã, de roupão. Bom dia, mãe. A café? Serviu-se e sentou-se a ver as redes sociais no telemóvel. Filho, não vais procurar emprego hoje? Ah, mãe, segunda-feira não é um bom dia. Começo amanhã. Fiquei ali, de pé, a observar os meus dois hóspedes a tomarem conta da minha casa, como se fosse deles. Na terça-feira, no nosso almoço sagrado, desabafei com a Vera. Contei-lhe tudo. Clara, disse ela, segurando a minha mão. Tu percebes que eles não estão de visita, pois não? Eles mudaram-se para a tua casa. Mas o Marcos disse que era só por uns dias. O que o Marcos diz e o que o Marcos faz são coisas diferentes, querida. Precisas de estabelecer limites. Quanto tempo vão ficar? Vão contribuir para as despesas? As palavras dela ecoaram na minha cabeça. Decidi que iria falar com eles naquela noite. Mas quando cheguei à casa, por volta das 3 da tarde, o que ouvi mudou tudo. A casa estava silenciosa. Entrei pela cozinha, a pensar em preparar um café, quando ouvi vozes vindas do quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Juro que a minha intenção não era escutar, mas havia uma urgência naquele tom que me fez parar. Não aguento mais esta casa. Era a voz de Carolina, estridente e carregada de desprezo. É tudo velho, tudo fora de moda. E aquele ateliê ridículo no meio da sala? A sério, Marcos? Carolina, por favor, acalma-te. Estamos aqui há apenas 3 dias. 3 dias que mais parecem 3 anos. A tua mãe não tira os olhos de nós, como se estivéssemos a cometer um crime, só porque eu decidi reorganizar uns armários. O meu coração disparou. Fiquei paralisada no corredor, a respiração presa na garganta. Olha, a voz de Marcos baixou, mas o corredor ecoava cada palavra. Tu sabias que seria assim no início. Isto não vai demorar. Quanto tempo, Marcos? Porque eu não me comprometi a viver de favor na casa da tua mãe. Não é de favor, é a casa dela, mas. Bem, assim que ela passar a escritura para o meu nome, as minhas pernas fraquejaram.
A escritura? No nome dele? A gente faz o que quiser. Remodelamos, vendemos, sei lá. Mas primeiro, precisamos que ela confie em nós. Que ela pense que estamos aqui para cuidar dela. Eu só podia estar a ouvir mal. O meu filho. O meu filho não podia estar a dizer aquilo. E se ela não passar? Perguntou Carolina. E se ela teimar em manter a casa no nome dela? Seguiu-se uma pausa. Longa, pesada. Nesse caso, passamos ao plano B. Que é? Existem formas legais de declarar uma pessoa incapaz de tomar as próprias decisões, especialmente na idade dela. Contratamos um advogado, alegamos que ela está confusa, que já não consegue cuidar de si mesma. E assim, tu ficas com o controlo de tudo, completou Carolina. E eu podia jurar que havia um sorriso na sua voz. Exatamente. De uma forma ou de outra, esta casa será nossa dentro de alguns meses. Ela é que ainda não sabe. Senti o chão a abrir-se sob os meus pés. Não conseguia ouvir mais nada. Virei-me e, o mais silenciosamente que pude, saí pela porta da cozinha. O meu coração batia com tanta força que tive a certeza de que eles o ouviriam. Caminhei pela rua, sem rumo. As pernas tremiam. A visão estava turva por causa das lágrimas que me recusava a derramar. O meu filho. O meu primogênito. A criança que embalei ao colo, a quem dei banho quando tinha febre, que ensinei a atar os sapatos e a andar de bicicleta. O menino que ajudei com os trabalhos de casa e consolei em cada desilusão, estava a planear roubar-me. Não, pior. Estava a planear declarar-me incapaz. Tirar-me não só a minha casa, mas a minha autonomia, a minha dignidade. Quando finalmente parei, dei por mim na praça onde ficava o meu café preferido. Sentei-me num banco, o corpo a ceder ao peso da traição. E foi ali, naquele banco de praça, que a antiga Clara morreu e uma nova Clara começou a nascer. Não sei quanto tempo fiquei ali, imersa no meu torpor. O sol começava a descer no horizonte quando senti uma mão no meu ombro. Clara? Era a Vera. O que aconteceu? Vi-te da janela do meu apartamento. Estás pálida como a cal. E então, as palavras saíram, uma torrente descontrolada. Contei-lhe tudo, cada palavra horrível que tinha ouvido. Vera ouviu em silêncio. Quando finalmente falou, a sua voz estava diferente, mais dura do que alguma vez a tinha ouvido. Clara, tu tens de ir para casa agora mesmo e expulsá-los. Não posso. A minha voz era um sussurro. É o meu filho, Vera. O meu filho. O teu filho está a planear roubar-te e declarar-te incapaz. Tu percebes o que isso significa? Ele vai enfiar-te num lar horrível qualquer e vender a tua casa, e tu não poderás fazer nada para o impedir. As lágrimas, finalmente, caíram, quentes e amargas. Ele é tudo o que eu tenho. Não, não é. Vera segurou-me pelos ombros, com uma firmeza gentil. Tu tens o André. Tens a Marina e a Sofia. Tens a mim. Tens as tuas amigas do curso de pintura. Tu tens a tua vida, Clara. Esta vida linda que construíste depois de anos de luto. Ela tinha razão. No fundo, eu sabia que ela tinha. Mas o que é que eu faço? Como é que eu luto contra isto? Primeiro, Vera pegou no telemóvel. Vais ligar à minha sobrinha, a Helena. Lembras-te dela? É advogada, especializada em direito da família e dos idosos. Vera, eu não tenho dinheiro para. A primeira consulta é gratuita. E quando ela ouvir a tua história, tenho a certeza de que te vai ajudar. Ela já estava a escrever. Vou mandar-lhe uma mensagem agora.
Vais ao escritório dela amanhã de manhã, à primeira hora. E à noite, quando eu voltar para casa. À noite. Vera olhou-me nos olhos. Vais agir normalmente. Não deixes transparecer que sabes de alguma coisa. Sê educada. E, entretanto, observa tudo. Qualquer coisa que possa servir de prova. Provas? Clara, em casos como este, vais precisar de provas. Do comportamento deles, dos planos deles, de tudo. Ela apertou a minha mão. Eu sei que parece assustador, mas não estás sozinha. Ouviste? Estou contigo. Vamos ultrapassar isto juntas. Respirei fundo, sequei as lágrimas. Está bem, eu consigo fazer isto. Claro que consegues. Vera ajudou-me a levantar. Agora vai para casa. E lembra-te, nenhuma palavra. Ainda não. A caminhada de volta foi a mais difícil da minha vida. Cada passo aproximava-me da casa que eu tanto amava, mas que de repente se transformara num campo de batalha. Quando abri a porta, Marcos estava na sala, no meu sofá, a ver televisão. Mãe, onde estiveste? São quase 7 horas. Fui almoçar com a Vera e perdemos a noção do tempo. Respondi, forçando um sorriso. Desculpem se vos preocupei. Ah, tudo bem. Íamos encomendar comida, mas não sabíamos se já tinhas feito o jantar. Claro que não. Esperar que eles fizessem o próprio jantar seria pedir demais. Não te preocupes. Vou preparar qualquer coisa agora. Fui para a cozinha e comecei a tirar ingredientes do frigorífico, as mãos ainda a tremer ligeiramente. Carolina apareceu e encostou-se ao umbral da porta. Clara, queria falar contigo sobre uma coisa. O meu coração parou. Será que eles sabiam que eu os tinha ouvido? Sim? É que estivemos a pensar. Esta casa é muito grande para ti, não achas? E a manutenção deve ser cara. Impostos, contas. Eu consigo tratar de tudo, respondi, os olhos fixos na cebola que estava a picar. Sim, mas na tua idade não devias ter estas preocupações. Sabes, o Marcos e eu estávamos a conversar. E se passasses a casa para o nome dele? Assim, ele tratava de toda a papelada, da burocracia, cuidava de tudo por ti. Era exatamente o que eu tinha ouvido. Mas ouvi-lo de novo, cara a cara, dito com aquele tom falso de preocupação, fez-me apertar o cabo da faca com mais força. É uma ideia, consegui dizer com uma voz neutra. Mas não é uma decisão para se tomar de um momento para o outro. Claro, claro. Pensa nisso com calma. Ela sorriu. Afinal, somos uma família. Só queremos o melhor para ti. Quando ela saiu, fechei os olhos e respirei fundo. A Vera tinha razão. Eu precisava de ajuda. Precisava de um plano. E pela primeira vez na vida, eu ia lutar. O escritório da doutora Helena Santos era pequeno, mas impecável, no centro da cidade. Quando entrei, às 9 da manhã daquela quarta-feira, depois de dizer ao Marcos e à Carolina que tinha uma consulta médica, ela recebeu-me com um sorriso caloroso. A minha tia Vera já me adiantou a situação, disse ela, indicando-me uma cadeira confortável. Mas quero ouvir a história por si, sem pressa. Conte-me tudo. E eu contei. Desde o telefonema de Marcos, passando pela chegada das malas, pela reorganização da minha casa, até a conversa que tinha ouvido por acaso. Helena tomava notas em silêncio, a sua expressão a tornar-se cada vez mais séria. Clara, disse ela quando terminei. Infelizmente, o que me descreve é mais comum do que imagina. Abuso financeiro de idosos por parte de familiares. E agiu muito bem em procurar-me. Mas, legalmente, posso fazer alguma coisa? Eles ainda não fizeram nada de ilegal, pois não? Só conversaram entre eles. Planear uma fraude é crime, Clara.
E tentar declarar alguém incapaz sem fundamento, apenas para obter vantagens financeiras, também o é. Helena inclinou-se para a frente. Mas temos um problema. Vai precisar de provas. Gravações, provas de que estão a usar os seus recursos sem permissão. Qualquer coisa que documente as tentativas deles de a coagir ou manipular. O meu coração afundou. Eu não gravei nada, eu só ouvi. Ainda não gravou, corrigiu ela, com um sorriso gentil. Mas pode começar agora. E vou dar-lhe outras orientações. Primeiro, nunca, em hipótese alguma, assine qualquer documento que eles lhe apresentem. Nada. Nem que pareça inofensivo. Entendido. Segundo, tem o seu testamento atualizado? Alguma procuração? Tenho um testamento. Fiz há 3 anos. Deixo tudo dividido igualmente entre o Marcos e o André. Vamos fazer um novo, mais detalhado. E vamos incluir cláusulas específicas sobre incapacidade, deixando muito claro que, caso precise de ajuda no futuro, quem tomará as decisões por si será o André, não o Marcos. Senti um nó na garganta. Ter de deixar por escrito que não confiava no meu próprio filho. Clara, a voz de Helena era suave. Eu sei que é difícil, mas precisa de se proteger. E os documentos? A escritura da casa, documentos pessoais. Tudo deve estar num local onde eles não tenham acesso. Um cofre, talvez. Ou pode deixá-los comigo. Recomendo também que altere todas as suas senhas bancárias. Imediatamente. Passei as 2 horas seguintes no escritório dela, a redigir um novo testamento, a assinar autorizações, a tratar de todos os pormenores. Agora, vem a parte mais difícil, disse Helena no final. Precisa de reunir provas. O ideal seria instalar câmaras em casa. Câmaras? Mas isso não é invasão de privacidade? A casa é sua, Clara. Tem todo o direito de instalar sistemas de segurança e não precisa de avisar ninguém. Existem câmaras muito pequenas e discretas que pode posicionar em locais estratégicos. Ela deu-me o cartão de uma loja de eletrônica. Vá lá ainda hoje. Diga que fui eu que a indiquei. O senhor Rogério vai ajudá-la a escolher o melhor sistema. Algo fácil de instalar e que grave tudo na nuvem, para que eles não possam apagar as gravações. Quando saí do escritório, com uma pasta cheia de documentos novos, senti algo diferente. O medo ainda lá estava. A tristeza também. Mas havia algo mais: determinação. A senhora vai querer quantas câmaras? O senhor Rogério, um homem de uns 60 anos com óculos de fundo de garrafa, olhava para mim com curiosidade. 3, uma para a sala, uma para a cozinha e uma para o corredor. E quer com áudio. O áudio permite gravar também o som, as conversas. Sim, respondi de imediato. Definitivamente com áudio. Ele mostrou-me vários modelos, explicou como funcionavam, como se instalavam e como aceder às gravações pelo telemóvel. Estas aqui, disse ele, apontando para umas caixas minúsculas, não maiores que uma caixa de fósforos. São as melhores para quem quer discrição. Pode colocá-las em prateleiras, entre livros. Ninguém repara. Perfeitas. Comprei 3, com todos os acessórios necessários. Saí da loja com um saco e uma missão. Mas como é que eu as ia instalar sem que eles dessem por isso? A resposta surgiu quando cheguei e encontrei a casa vazia. Um bilhete na mesa da cozinha. Mãe, fomos resolver umas coisas. Voltamos para o jantar. M. Perfeito. Passei as 2 horas seguintes a instalar as câmaras, seguindo o tutorial que o Sr. Rogério me tinha mostrado. A da sala escondia entre os meus livros de arte, na prateleira mais alta. Tinha uma visão ampla de quase toda a sala,
incluindo o sofá e a mesa que eles agora usavam para jantar, depois de empurrarem a minha mesa de pintura para um canto. A da cozinha foi mais fácil. Coloquei-a em cima de um armário, entre uns potes decorativos. A do corredor ficou numa pequena estante de fotografias de família. Quando terminei, verifiquei tudo na aplicação do telemóvel. Estavam a funcionar perfeitamente. Olhei em volta. De repente, a minha casa já não parecia tão vulnerável. Agora eu tinha olhos e ouvidos em todo o lado. Com as câmaras instaladas, o que vi nos dias seguintes partiu-me o coração de formas que eu não imaginava serem possíveis. Na quinta-feira, gravei Carolina ao telefone. Não, não é assim tão mal. A casa é pequena, mas fica numa boa zona. Vende-se facilmente por uns 450 mil. Sim, e a velha nem vai saber o que lhe aconteceu quando a despacharmos para um lar. Já andei a ver alguns. Há um na Zona Norte que custa só 2 mil por mês. Sobrava muito dinheiro. Um lar. Ela estava a pesquisar lares para mim. Na sexta, apanhei Marcos a remexer nos meus documentos. Tinha ido levar o lixo e, ao voltar, vi na câmara do corredor que ele tinha entrado no meu quarto. Corri para lá. Marcos, o que estás a fazer no meu quarto? Ele virou-se, sobressaltado, com uns papéis na mão. Ah, mãe, estava à procura de uma caneta. As canetas estão na cozinha, na gaveta ao lado do lava-loiça, onde sempre estiveram. Ah, pois é, esqueci-me. Ele saiu apressado. Mais tarde, ao ver a gravação, percebi o que ele realmente procurava: a escritura da casa, que felizmente já estava segura no escritório da Helena. No sábado, ouvi uma conversa entre os dois no quarto deles. Ela não deixa nada à vista, queixava-se Carolina. Já procurei por todo o lado. Não encontro a escritura, não encontro documentos do banco, nada. Ela deve ter tudo muito bem guardado. Ou será que já desconfia de alguma coisa? Impossível. Ela confia em mim cegamente. Fez-se uma pausa. Temos de acelerar as coisas. Já estamos aqui há quase 2 semanas. Quanto mais tempo passar, mais suspeito fica. O que sugeres? Podemos começar a criar situações. Fazer com que ela pareça confusa, esquecida. Tenho uma amiga que é assistente social. Ela pode vir cá, avaliar a situação e escrever um relatório a dizer que a Clara já não tem condições. Não sei, Carolina. Isso parece. Marcos, queres esta casa ou não? Porque eu não vou continuar a viver de favor para sempre. Ou agimos, ou eu vou-me embora. E vou-me embora sozinha. Silêncio. Está bem. Vamos fazer à tua maneira. Desliguei a gravação com as mãos a tremer. Eles iam forjar provas de que eu estava senil, incompetente. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitada na cama, a olhar para o teto, a mente a repassar tudo. Lembrei-me do Marcos em bebê, dos seus primeiros passos, de como ele corria para os meus braços sempre que caía, certo de que eu estaria ali para o amparar. Lembrei-me dele na escola, do orgulho estampado no seu rosto com as boas notas, de como eu colava os seus desenhos na porta do frigorífico. Lembrei-me da sua formatura, de como ele estava elegante na sua beca, de como eu chorei de orgulho. E agora? Agora, aquele mesmo menino planeava tratar-me como um objeto, algo a ser descartado, posto numa prateleira, num lar de idosos. As lágrimas começaram a cair, molhando a almofada. Por que é que o amor de mãe tinha de ser tão complicado? Por que era tão difícil aceitar que, por vezes, os nossos filhos não são quem idealizamos? Peguei no telemóvel. 3h42 da manhã. Abri a conversa com o André. Não falávamos desde que o Marcos chegara. Ele tinha enviado algumas mensagens, mas eu respondera de forma superficial.
Comecei a digitar. André, filho, estás acordado? A resposta veio surpreendentemente rápido. Mãe, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Posso ligar-te? Claro. A sua voz soou preocupada do outro lado da linha. Mãe, que horas são? São quase 4 da manhã. Desculpa acordar-te, filho. Eu preciso de falar com alguém. Podes falar. Estou aqui. E então? Contei-lhe tudo. Pela segunda vez numa semana, desabafei a história toda. As malas, a conversa que ouvi, o plano deles, as câmaras, as gravações. O silêncio do outro lado, quando terminei, foi ensurdecedor. Mãe! A voz do André estava diferente, controlada, mas eu conseguia sentir a raiva por trás dela. Estás a dizer-me que o Marcos está a planear roubar-te? Declarar-te incapaz? Sim. E tu tens provas disso? Tenho. Gravações. Outra pausa. Mãe, tens de o expulsar de casa. Agora. Eu sei, filho. Eu sei. Mas eu preciso de fazer isto da maneira certa. A advogada disse. Que advogada? Contei-lhe sobre a Helena, sobre o Novo Testamento, sobre os documentos protegidos. Ótimo. Ótimo que fizeste isso. Ele respirou fundo. Olha, amanhã, quer dizer, hoje, mais tarde, eu vou aí. Quero ver essas gravações. Quero. Eu preciso de ver com os meus próprios olhos o que esse idiota está a fazer. André, não precisas. Preciso sim, mãe. Tu também és minha mãe. E ninguém te vai fazer isto. Ninguém. Desliguei o telefone a sentir algo que não sentia há dias: esperança. Domingo amanheceu ensolarado, irônico, considerando a tempestade que se aproximava. O André chegou às 10 da manhã, sem avisar. Tocou a campainha insistentemente até eu abrir a porta. O Marcos estava na sala, no sofá, de pijama, a ver televisão. André? Ele pareceu genuinamente surpreendido. O que estás a fazer aqui? Vim visitar a minha mãe. Algum problema? A tensão era palpável. Claro que não, mano. Entra. A Carolina desceu as escadas nesse momento, ainda em camisa de noite. Quem é? Quando viu o André, a sua expressão azedou. Ah, olá, Carolina. O André mal olhou para ela. Virou-se para mim. Mãe, podemos conversar? No teu quarto? Claro, filho. Ignoramos os olhares curiosos do Marcos e da Carolina enquanto subíamos para o meu quarto. Fechei a porta atrás de nós. Mostra-me as gravações, disse o André, sem rodeios. Peguei no meu telemóvel e abri a aplicação. Mostrei-lhe as principais conversas que tinha gravado. A de quinta-feira, com a Carolina a falar sobre lares de idosos. A de sexta, com o Marcos a remexer nos meus documentos. A de ontem, a planearem forjar provas. Observei o rosto do André ficar cada vez mais vermelho. As suas mãos fecharam-se em punhos. Este filho da. Ele controlou-se. Mãe, por que não me contaste isto antes? Eu não sabia como. E tinha vergonha. É o meu filho, André. O teu irmão. Eu criei-vos aos dois da mesma forma, com o mesmo amor. E ele. Como é que ele foi capaz? A minha voz falhou. O André abraçou-me. A culpa não é tua, mãe. Foste uma mãe maravilhosa para os dois. Mas o Marcos. O Marcos sempre foi assim. Sempre quis o caminho mais fácil. Sempre manipulou as situações a seu favor. Lembras-te de quando éramos crianças e ele fingia estar doente só para não ir à escola? Lembrava-me. O Roberto até o levara ao médico várias vezes, até descobrirmos que era mentira.
E quando ele tirou o dinheiro da tua carteira e culpou o rapaz da limpeza? Também me lembrava. O pobre rapaz fora despedido. Só semanas depois descobrimos a verdade. Eu achei que ele ia mudar quando crescesse. Sussurrei. Alguns nunca mudam, mãe. Apenas ficam melhores a esconder. O André respirou fundo. Mas agora, chega. Ele vai-se embora. Hoje. André, espera. A advogada disse que eu preciso de fazer isto com cuidado. Com cuidado? Mãe, eles estão a planear meter-te num lar, roubar-te. Não há com cuidado aqui. Eu sei, mas se eu fizer isto mal, eles podem. Podem. Podem o quê? Processar-te? Com que dinheiro? Com que advogado? Ele segurou-me pelos ombros. Mãe, tu tens as provas. A casa está no teu nome. Tu estás no teu direito. Eles é que estão errados. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Dá-me uma semana, pedi. Só mais uma semana para organizar tudo direitinho. Falar com a advogada. Ter um plano sólido. O André não pareceu convencido, mas assentiu. Uma semana. Mas eu vou estar aqui contigo. Vou ficar de olho neles. Voltamos para a sala juntos. O Marcos estava agora de pé, claramente desconfortável com a presença do irmão. Está tudo bem? Tentou ele soar casual. Tudo ótimo, respondeu o André, sentando-se no cadeirão. Na verdade, estava em passar mais tempo com a mãe. Já há muito tempo que não nos vemos como deve ser. Vi o olhar que o Marcos e a Carolina trocaram. Não gostaram nada da ideia. Que bom, disse o Marcos. Mas não tens de trabalhar amanhã? Tenho, mas posso trabalhar a partir de casa alguns dias. Aliás, mãe, importas-te que eu use o quarto de hóspedes? O silêncio que se seguiu foi pesado. O quarto de hóspedes está ocupado, disse o Marcos, lentamente. Ah, está? E por quanto tempo é que vocês estão a planear ficar mesmo? Não sei. Por quê? Só por curiosidade. Porque quando a mãe me contou que vocês vinham visitar, pensei que seria por uns dias. Mas parece que se mudaram de vez. Estão entre casas? À procura de algo mais barato? É difícil encontrar algo mais barato que de graça, não é? O André sorriu, mas não havia humor na sua expressão. André, não comeces. O Marcos levantou-se. Nós estamos aqui a ajudar a mãe. A ajudar? Como? O André levantou-se também. Os dois estavam frente a frente. Porque, pelo que eu vi, vocês estão a aproveitar-se, a comer a comida dela, a usar a energia dela, a água dela e, aparentemente, a reorganizar a casa dela sem permissão. Não é assim? Não? Então explica-me, por que estavas a remexer nos documentos da mãe na sexta-feira? O Marcos empalideceu. A Carolina levantou-se também. Como é que tu sabes disso? O André sorriu. Um sorriso perigoso. Eu sei de muita coisa, Carolina. Muita coisa mesmo. Ele olhou para mim. Mãe, acho melhor eu ir. Mas volto amanhã e trago a Marina e a Sofia. Elas estão a morrer de saudades da avó. Ele beijou-me a testa, lançou um último olhar de aviso ao Marcos e à Carolina e saiu. Assim que a porta se fechou, o Marcos virou-se para mim. O que é que tu lhe contaste? Contei que vocês estão cá, que vieram visitar. Só isso? Sim, por quê? Há mais alguma coisa que eu devia ter contado? Vi a incerteza nos seus olhos. Não, não há nada. Mas a partir daquele momento, a máscara de filho preocupado começou a estalar. Na segunda-feira, acordei com a Carolina na cozinha, ao telefone. Sim, quarta-feira está ótimo. Às 14 horas. Pode trazer os formulários? Ótimo.
É para a minha sogra, 70 anos. Está a começar a ficar, sabe como é? Esquecida, confusa. O meu sangue gelou. Ela estava a marcar a avaliação de que tinha falado com o Marcos. Fiquei no corredor a ouvir. Sim, precisamos de um relatório formal. Para quando formos ao juiz pedir a interdição. Como é que se chama mesmo? Isso, curatela. Vou precisar que ateste que ela já não tem capacidade para tomar decisões sozinha. Ela estava a comprar um relatório falso. Voltei silenciosamente para o meu quarto e liguei para a Helena. Clara, tudo bem? Contei-lhe sobre a chamada. Isso é perfeito, disse a Helena, e eu pude ouvir a animação na sua voz. Eles estão a cavar a própria cova. Gravaste? Gravei. Excelente. Olha, podemos antecipar os planos. Não precisas de esperar uma semana. Já tens provas suficientes. Mas como é que eu faço? Primeiro, não recebas essa assistente social na quarta-feira. Se ela tocar a campainha, não atendas. Melhor ainda, não estejas em casa. Vai para a casa de uma amiga, para a casa do André, qualquer lugar. E depois? Depois, na quinta-feira, fazemos uma reunião. Tu, eu e o André, se ele quiser estar presente. Vamos notificar formalmente o Marcos e a Carolina de que eles têm um prazo para sair de casa. Eles vão aceitar assim, sem mais nem menos? Provavelmente não. Mas aí, partimos para as medidas legais. Com as provas que tu tens, consigo uma ordem de despejo em dias. Respirei fundo. Está bem, vamos fazer isso. Na terça-feira à noite, estava na cozinha a preparar o jantar quando ouvi um grito vindo da sala. Marcos, vem ver isto! Larguei o que estava a fazer e corri. A Carolina estava de pé, em frente à estante, a segurar uma das minhas câmaras na mão. O meu coração parou. O que é isto? Perguntou ela quando o Marcos entrou. Ele pegou na câmara das mãos dela, examinou-a. É uma câmara de segurança. Virou-se para mim, os olhos a estreitarem-se. Mãe, por que é que tens uma câmara escondida na sala? Pensei rápido. É por segurança. Com vocês cá, achei melhor ter um sistema. Segurança contra o quê? Contra quem? Perguntou a Carolina, a sua voz a subir de tom. Contra ladrões, ora. Contra qualquer um que queira entrar quando eu não estou em casa. Mas ela está apontada para dentro de casa, para a sala. O Marcos estava a ficar vermelho. Estás a espiar-nos? Não estou a espiar ninguém. É a minha casa. Tenho todo o direito de ter câmaras de segurança. Há mais? A Carolina já estava à procura. Encontrou a da cozinha em segundos. Ah, a outra aqui. O Marcos já estava no corredor. Encontrou a terceira. Ele voltou para a sala, a segurar as três câmaras, o rosto uma máscara de raiva. Há quanto tempo? Praticamente cuspiu as palavras. Há quanto tempo nos estás a gravar? Desde a semana passada. Semana passada? Gritou a Carolina. Estiveste a gravar-nos este tempo todo? Sim. Isso é. Isso é invasão de privacidade. É ilegal. Na verdade, uma voz soou da porta da entrada. Não é. Todos nos viramos. O André estava ali, com a Helena ao seu lado. Sou a advogada da Clara, disse a Helena, entrando e tirando uma pasta da sua mala. E posso garantir que instalar câmaras de segurança na própria casa é perfeitamente legal, mesmo sem avisar os hóspedes. E gravaste estas coisas? O Marcos apontou para as câmaras que segurava. Gravei. E fiz cópias de segurança de tudo na nuvem, fora do vosso alcance. Vi o momento em que a realidade o atingiu. Tu. Tu ouviste? Ouvi, respondi, a minha voz firme pela primeira vez em semanas.
Ouvi-vos a planear roubar-me, declarar-me incapaz, meter-me num lar, vender a minha casa, tudo. A Carolina estava pálida. O Marcos, vermelho. Mãe, não é. Não mintas para mim. A minha voz soou alta, surpreendendo até a mim mesma. Não agora. Não depois de eu ter ouvido tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A Helena deu um passo em frente. Marcos, Carolina, vim aqui hoje para vos notificar formalmente. Ela tirou um papel da pasta. Tem uma semana, a partir de hoje, para deixar esta propriedade. Se não o fizerem voluntariamente, irei requerer uma ordem judicial de despejo. Não podes fazer isso. A Carolina encontrou finalmente a voz. Nós não temos para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes de planearem meter a dona da casa num lar, disse o André, a sua voz gelada. O Marcos olhou para mim e por um segundo, apenas um segundo, vi algo no seu rosto. Culpa? Arrependimento? Mãe, eu. Não! Ergui a mão. Não quero ouvir. Não agora. Tem uma semana. Usem-na com sabedoria. E saí da sala, deixando-os ali, com as suas mentiras expostas e os seus planos destruídos. Naquela noite, pela primeira vez desde que eles tinham chegado, dormi em paz. A guerra fora declarada e eu não ia perder. Os dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. O Marcos e a Carolina não saíram imediatamente. Claro que não. Mas também não falavam comigo. Quando nos cruzávamos em casa, o silêncio era pesado, carregado de raiva não dita e acusações mudas. Na quarta-feira, como a Helena previra, a tal assistente social tocou a campainha. Eu não estava em casa. Estava em casa da Vera, a beber chá e a sentir-me mais forte do que nunca. Como te estás a sentir? Perguntou a Vera, pondo mais açúcar no meu chá, mesmo sabendo que eu o preferia sem. Estranhamente bem, respondi. E era verdade. Eu devia estar arrasada, não é? O meu filho está a tentar roubar-me. Mas eu só sinto alívio por finalmente saber a verdade, por estar a fazer algo a respeito. É porque estás a recuperar o teu poder. Sorriu a Vera. Passaste a vida inteira a ser a Clara que todos esperavam que fosses, a esposa perfeita, a mãe dedicada. E agora? Agora, estás a ser apenas tu mesma. Ela tinha razão. O meu telemóvel tocou. Era o André. Mãe, tens de ver isto. O quê? Vem para casa. Agora! Cheguei à casa e encontrei o André, a Marina e a pequena Sofia à minha espera na sala. O Marcos e a Carolina estavam trancados no quarto. O que aconteceu? Eles receberam uma visita, disse Marina, com um brilho estranho nos olhos. Um corretor de imóveis. Um arrepio percorreu minha espinha, gelando o sangue em minhas veias. Um corretor? Sim, confirmou André, mostrando-me uma foto na tela do celular. Era um homem de terno, parado à porta da minha casa. Ele tocou a campainha, o Marcos atendeu e eles conversaram por uns 10 minutos. Consegui tirar essa foto de longe. Pesquisei o nome dele. É um corretor conhecido, especializado em vendas rápidas. Eles estão tentando vender a minha casa. Sussurrei, mais para mim mesma do que para eles. A constatação, embora esperada, ainda era um soco no estômago. E não é só isso, continuou André, o tom de voz grave. Liguei para um conhecido que trabalha no cartório. O Marcos tentou dar entrada numa procuração falsa ontem. Dizia que você tinha assinado, dando a ele plenos poderes para vender a propriedade. Mas eu não assinei nada. Eu sei. E o funcionário do cartório também percebeu.
Ele comparou com a sua assinatura nos documentos que já tem arquivados. Não batia. Ele disse que ia denunciar por falsificação de documento. Aquilo era sério, muito sério. Helena tinha razão. Eles estavam desesperados. E pessoas desesperadas são capazes de tudo. Peguei o telefone e liguei para Helena ali mesmo, na frente de André e Marina. Relatei tudo: o corretor, a procuração falsa, a urgência que sentia no ar. Clara, a voz de Helena soou afiada do outro lado da linha, cada sílaba carregada de urgência. Isso muda tudo. Falsificação de documento é crime. Com isso, consigo uma ordem de restrição emergencial. Eles têm que sair hoje. Hoje? A palavra saiu engasgada. Hoje. Vou protocolar o pedido agora mesmo. Em 2 horas, no máximo, a ordem estará na minha mão. Enviarei 2 oficiais de justiça para garantir que eles saiam pacificamente. E se eles se recusarem? Aí serão presos por desacato. Desliguei e encarei André. Tinha acabado. Hoje, eles iriam embora. Eram 4 da tarde quando Marcos desceu as escadas, seguido por Carolina. Pela expressão em seus rostos, eu soube que tinham ouvido tudo. As paredes da minha casa, afinal, não eram tão grossas. Mãe, precisamos conversar, disse Marcos. Sua voz estava diferente, mais suave, quase suplicante. Não temos nada para conversar. Por favor. Só me escuta. Olhei para André, que assentiu discretamente. Ele ficaria ali, ao meu lado. Está bem. Fale. Marcos sentou-se na beirada do sofá, as mãos tremendo sobre os joelhos. Eu estraguei tudo, não foi? O silêncio foi minha resposta. Mãe, eu. Não era para ser assim. No começo, a ideia era só economizar um dinheiro, ficar aqui enquanto eu procurava um emprego. Mas aí a Carolina começou a falar sobre como seria fácil. Não coloque a culpa na sua esposa. Cortei, a voz firme. Você é um adulto. Você fez as suas escolhas. Eu sei, eu sei. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de nervosismo que eu conhecia desde que ele era criança. É que eu sempre senti que você amava mais o André. As palavras me atingiram como um soco no peito. O quê? Ele era o filho perfeito, o responsável, o que nunca te deu trabalho. E eu era o problemático, o que vivia te decepcionando. Marcos, eu nunca. Eu sei que você nunca disse isso, mas era como eu me sentia. E quando o papai morreu e você usou o dinheiro do seguro para comprar esta casa, eu pensei: esse dinheiro deveria ser nosso, meu e do André, não dela, para gastar numa casa nova. Fiquei em silêncio, processando a crueldade daquelas palavras. Você está me dizendo, falei, pausadamente, que planejou me roubar, porque sentia ciúmes do seu irmão e ressentimento por eu ter usado o meu dinheiro para comprar a minha casa. Dito em voz alta, soava ridículo até para ele. Não era só isso. Era exatamente isso, Marcos. Levantei-me, sentindo uma onda de força. Você não me vê como sua mãe. Você me vê como uma fonte de recursos, algo a que você acha que tem direito. E quando eu não te dei isso de graça, quando escolhi viver a minha própria vida, você decidiu tirar à força. Mãe. E o pior de tudo, minha voz tremeu, mas não fraquejou. É que eu teria te ajudado. Se você tivesse vindo a mim, com honestidade, e dito: Mãe, estou com problemas, pode me ajudar? Eu teria ajudado. Eu sempre ajudei. Mas você escolheu mentir, manipular, roubar. Carolina levantou-se, o rosto uma máscara de falsa conciliação.
Olha, nós cometemos erros, ok? Mas não precisamos levar isso para o lado legal. Podemos resolver em família. Família? André se ergueu, a voz carregada de desprezo. Vocês estavam planejando colocar a nossa mãe num asilo. Era só um plano. Não chegamos a fazer nada. Só porque ela descobriu antes. A discussão estava prestes a explodir quando a campainha tocou. Eram dois homens de uniforme na porta, oficiais de justiça. Clara Maria Santos? Sou eu. Temos uma ordem de despejo emergencial contra Marcos Henrique Santos e Carolina Silva Santos. Eles entraram, apresentando os papéis a um Marcos pálido e a uma Carolina incrédula. Os senhores têm 1 hora para recolher seus pertences essenciais e deixar a propriedade. O restante dos bens poderá ser recolhido em data posterior, mediante agendamento e na presença de testemunhas. 1 hora? Gritou Carolina. Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, senhora. Sugiro que comecem a arrumar as malas. A hora seguinte foi um caos controlado. Marcos e Carolina subiam e desciam as escadas, jogando roupas em malas, discutindo em sussurros raivosos sobre o que levar. Eu me sentei na cozinha, tomando um chá de camomila, enquanto André permanecia de pé na sala, uma sentinela silenciosa ao lado dos oficiais. Clara! Vera chegou, entrando sem bater, o rosto preocupado. Como você está? Cansada, admiti, mas aliviada. Sofia, minha neta de 8 anos, correu para me abraçar. Vovó, o tio Marcos está indo embora? Está, querida. Por quê? Como explicar a uma criança a dimensão daquela traição? Às vezes, disse, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas fazem escolhas ruins, e essas escolhas têm consequências. Ela assentiu, com a sabedoria surpreendente das crianças. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, meu amor. Eram 5:30 da tarde, quando Marcos desceu pela última vez, arrastando 2 malas pesadas. Carolina vinha atrás, carregada de bolsas. Ele parou no umbral da cozinha. Mãe. Olhei para ele, meu filho, meu primogênito. E por um instante, não vi o homem que ele se tornou, mas o menino que um dia ele foi. A imagem se desfez tão rápido quanto veio. Adeus, Marcos. Você não vai nem me dar um abraço, me desejar boa sorte? Não. Vi a compreensão atingi-lo em cheio, a realidade finalmente rompendo sua armadura de desculpas. Um dia você vai me perdoar? Eu não sei. Talvez. Mas esse dia não é hoje. E pode demorar muito a chegar. Carolina puxou-o pelo braço. Vamos logo. Não há mais nada para falar aqui. Eles saíram. Ouvi o motor do carro ligar e o som desaparecer na distância. E então, o silêncio. O silêncio mais doce que eu já tinha ouvido. Os dias seguintes foram estranhos. A casa parecia diferente, maior, mais leve. André e Marina ficaram comigo, ajudando-me a desmontar a decoração fria de Carolina e a trazer a minha casa de volta. Meu sofá voltou para o lugar. A cozinha foi reorganizada do meu jeito. E a sala. Ah, a sala! André e Marina me ajudaram a montar um verdadeiro ateliê. Compramos uma mesa de desenho, prateleiras para meus materiais, uma cadeira confortável e uma luminária com a luz perfeita para pintar à noite. Pronto, disse André olhando ao redor satisfeito. Agora sim, está perfeito. E estava. Era meu. Na sexta-feira, Vera veio para o jantar. Uma pequena celebração. Só eu, ela, André, Marina e Sofia. Um brinde. Vera ergueu a taça de vinho. A Clara, a mulher mais corajosa que eu conheço. A vovó,
exclamou Sofia com seu copo de suco. A mãe, completou André, os olhos marejados. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me no meu novo ateliê. Peguei um papel em branco, minhas tintas, meus pincéis. Comecei a pintar, deixando as cores me guiarem. Azuis suaves, verdes vibrantes, toques de dourado. Quando terminei, passava das 2 da manhã. Olhei para a aquarela. Era uma mulher de cabelos grisalhos, sorrindo, rodeada de flores. Livre. Era eu. Pela primeira vez na vida, eu me via. No canto do papel, com letras firmes, escrevi: Clara, 2024. Meu nome, minha arte, minha vida. 3 semanas depois, a vida encontrava um novo e delicioso ritmo. Eu pintava todos os dias, me inscrevera num grupo de arte e até vendera 2 aquarelas numa pequena exposição local. Foi numa terça-feira à tarde que o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Clara? A voz feminina era tensa. É a Teresa, irmã da Carolina. Meu estômago se contraiu. O que você quer? Olha, eu sei que você não tem motivo para me ouvir, mas preciso te contar uma coisa. É sobre o Marcos e a Carolina. Não quero saber. Eles estão planejando te processar. Parei no meio de uma pincelada. O quê? Estão dizendo que você os expulsou ilegalmente. Que mentiu sobre as gravações. Que você é quem está tentando roubar deles. Meu sangue ferveu. Isso é mentira. Eu sei. A Carolina me contou toda a verdade, semana passada, quando estava bêbada. Contou tudo. Teresa suspirou. Não concordo com o que eles fizeram, por isso estou te avisando. Eles contrataram um advogado. Vão alegar que você tem demência, que as gravações foram fabricadas, que você é paranoica e os expulsou sem motivo. Mas eu tenho provas. Eu sei. Por isso estou te ligando. Para você se preparar. O processo deve ser protocolado até o fim da semana. Desliguei e disquei o número de Helena imediatamente. Eles vão fazer o quê? A voz dela era pura incredulidade enquanto eu repetia a história. Ok, ok. Helena já estava em modo de combate. Na verdade, isso é ótimo. Ótimo? Sim, porque agora eles terão que ir a um tribunal. E lá, eu vou poder apresentar todas as provas oficialmente. As gravações, o testemunho do funcionário do cartório, tudo. Eles estão cavando a própria cova. Mas e se o juiz acreditar neles? E se acharem que eu estou inventando? Clara, respire. Você tem um histórico impecável, exames médicos recentes que provam sua capacidade, testemunhas. E, o mais importante, gravações deles admitindo o plano. Nos dias seguintes, a campanha de difamação começou. Primeiro, tia Lourdes, irmã do meu falecido marido, me ligou. Clara, o Marcos me contou que você o expulsou. Como pôde? Ele é seu filho. Tia, a senhora não sabe o que ele. Sei que ele é um bom menino passando por dificuldades. E você o abandonou. Estou muito decepcionada. E desligou na minha cara. Depois foi a prima Joana, uma antiga vizinha. Pessoas que eu nem sabia que Marcos conhecia. Todas com a mesma história. Clara, a mãe cruel que expulsou o filho necessitado e a nora grávida. Espere. Grávida? Liguei para Helena. Eles estão dizendo que a Carolina está grávida? Aparentemente. Vi nas redes sociais dela. Postou uma foto de um teste de gravidez positivo. Isso muda alguma coisa? Para o caso, não. Para a opinião pública, talvez. Vão usar isso para ganhar simpatia. E usaram. Posts no Facebook, no Instagram, até no TikTok. Grávida e sem teto,
porque minha sogra nos expulsou. Fotos de Carolina com a mão na barriga, legendas sobre a crueldade dos idosos. Os comentários eram um veneno. Velha egoísta, você vai apodrecer no inferno. Deviam te largar num asilo para ver como é bom. Não leia isso, disse Vera, arrancando o celular da minha mão. Mas todo mundo vai achar que eu sou um monstro. Quem importa sabe a verdade. Os outros, que se danem. A audiência foi marcada para uma segunda-feira, às 9 da manhã. Não dormi na noite anterior. Helena passou na minha casa às 7. Pronta? Não. Mas vamos mesmo assim. André, Marina e Vera foram comigo. Até algumas amigas do meu curso de arte apareceram para dar apoio. Você tem um exército? Helena sorriu. Eles não têm a menor chance. O tribunal era intimidador. Paredes cinzas, luzes fluorescentes. Marcos e Carolina já estavam lá, ao lado de um advogado que parecia ter saído de um comercial de TV com seu terno caro e cabelo engomado. Marcos não me olhou. Carolina me fuzilou com os olhos. Todos de pé. A juíza Fernanda Almeida presidindo. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, com um coque severo e uma expressão impenetrável. Caso número 2024, 08756. Marcos Henrique Santos e Carolina Silva Santos versus Clara Maria Santos. Processo de interdição e questionamento de despejo. Doutor Rodrigo, pode começar. O advogado de Marcos levantou-se, exalando confiança. Excelência, estamos aqui hoje porque uma mãe, numa demonstração incompreensível de crueldade, expulsou o próprio filho e sua nora grávida de casa. Meu cliente buscou ajuda temporária e foi recebido de braços abertos. Contudo, semanas depois, sem aviso ou justificativa, a senhora Clara, aqui presente, os pôs na rua. Ela alega ter gravações que provariam um plano malicioso, gravações obtidas ilegalmente, sem consentimento, e que, acreditamos, foram manipuladas ou inteiramente fabricadas. Ele fez uma pausa dramática, olhando para mim. Excelência, meu cliente está preocupado com a saúde mental de sua mãe. Uma mulher de 70 anos que, vivendo sozinha, de repente se torna paranoica e acusa o próprio filho de crimes absurdos. Acreditamos que ela já não possui a faculdade de tomar decisões por si mesma. Requeremos, portanto, que este tribunal considere a interdição, com meu cliente assumindo a curatela. Uma fúria gélida percorreu minhas veias, mas Helena pousou a mão sobre o meu braço, um toque leve, tranquilizador. Calma, agora é a minha vez. Ela levantou-se, e a sua postura era outra. Firme, sem qualquer traço de teatralidade. Meritíssima, a narrativa apresentada é, sem dúvida, comovente. No entanto, pertence ao campo da ficção. Os fatos que tenho aqui documentados. Ela ergueu um dossiê volumoso. Contam uma história radicalmente diferente. A senhora Clara não expulsou o filho por um capricho ou por crueldade. Expulsou-o porque descobriu que ele e a esposa planeavam defraudá-la, roubá-la e, por fim, declará-la incapaz para assumir o controlo total do seu patrimônio. As gravações que mencionei não são uma fabricação. Possuo os arquivos originais, com metadados que comprovam a data e a hora de cada registro. E mais, tenho o testemunho documentado de um funcionário do cartório sobre uma tentativa de falsificação de procuração por parte do senhor Marcos. Ela depositou o dossiê sobre a mesa. Quanto à legalidade das gravações, em residência privada, o proprietário tem pleno direito de instalar sistemas de segurança. A senhora Clara instalou câmaras na sua casa. Uma casa que está em seu nome, comprada com o seu dinheiro. Os seus hóspedes não poderiam ter uma expectativa legal de privacidade absoluta. A juíza fixou o olhar em Marcos. Senhor Marcos, o senhor tentou falsificar uma procuração?
O advogado dele interveio de imediato. Meritíssima, foi um mal-entendido. A pergunta foi dirigida ao seu cliente, Dr. Rodrigo. A voz da juíza era cortante. Marcos engoliu em seco. Eu, eu tentei dar entrada num documento, mas um documento que continha a assinatura da sua mãe? Sim, mas uma assinatura que ela alega não ter feito? Silêncio. Um silêncio pesado e acusador. Doutora Helena, pode apresentar as evidências? Helena conectou um portátil ao projetor do tribunal. Com a vossa permissão, meritíssima, gostaria de reproduzir alguns trechos das gravações. E então, para que toda a sala ouvisse, as vozes deles, casuais e cruéis, encheram o silêncio sagrado do tribunal. A voz de Carolina. A velha nem vai perceber o que aconteceu quando a despacharmos para um lar. A voz de Marcos. Assim que ela passar o CRID, a escritura para o meu nome, a gente faz o que quiser. E Carolina, novamente. O corretor disse que vende isto fácil por 400 mil. A cada frase, eu via o rosto da juíza endurecer, transformar-se numa máscara de granito. Quando Helena desligou o áudio, o silêncio na sala era absoluto, denso. Senhor Marcos, disse a juíza, a voz fria como gelo. O senhor tem algo a dizer em sua defesa? Ele abriu a boca, fechou-a, olhou para o advogado, que parecia desejar estar em qualquer outro lugar do universo. Eu. Foi a Carolina. A ideia foi dela, eu só. Não! Carolina levantou-se indignada. Não me culpes a mim. Estavas tão interessado quanto eu. Senhora Carolina, sente-se, ordenou a juíza. E ambos permanecerão em silêncio enquanto analiso estes documentos. Os 20 minutos seguintes pareceram uma eternidade. Ela leu cada página, os relatórios do cartório, os meus laudos médicos que atestavam a minha perfeita capacidade mental, os depoimentos da Vera, do André, das minhas amigas do curso de arte. Finalmente, ela ergueu os olhos. Bem, este é um dos casos mais flagrantes de tentativa de fraude familiar que alguma vez presidi. Senhor Marcos, senhora Carolina, considerem-se com sorte por eu não ordenar a vossa detenção imediata. Ela bateu o martelo, o som ecoando como um tiro. O pedido de interdição é negado, completa e absolutamente negado. A senhora Clara está, evidentemente, na posse plena das suas faculdades mentais. O despejo foi legal e justificado. Adicionalmente, estou a emitir uma ordem de restrição. Os senhores estão proibidos de se aproximar da residência da senhora Clara ou de contactá-la por qualquer meio, sob pena de prisão. O seu olhar fuzilou o advogado deles. Doutor Rodrigo, sugiro vivamente que oriente os seus clientes a não iniciarem mais processos frívolos. Da próxima vez, a minha clemência será muito menor. Bateu o martelo uma segunda vez. Caso encerrado. O próximo. Do lado de fora, no corredor, fui engolida por um turbilhão de alívio. André abraçou-me com força. Vera chorava de felicidade. As minhas amigas aplaudiam. Acabou, disse Helena, com um sorriso exausto, mas vitorioso. Você venceu. E então eu vi o Marcos. Estava sozinho, encostado a uma parede, enquanto Carolina discutia furiosamente com o advogado a alguns metros de distância. Os nossos olhares cruzaram-se por um instante. E eu vi, não sei o que vi. Vergonha? Arrependimento? Ou apenas a raiva de ter sido apanhado? Ele começou a caminhar na minha direção. Mãe, eu. Uma oficial de justiça interpôs-se, firme e impassível. Ordem de restrição, senhor. Não se pode aproximar. Eu só quero falar por 2 minutos. Ele tem razão, eu disse. A minha voz surpreendentemente calma. Não pode.
Marcos olhou para mim e, pela primeira vez, creio que ele entendeu. Entendeu de verdade a dimensão do que tinha feito, do que tinha perdido. Mãe, eu sinto muito. Não, interrompi, a voz inabalável. Não sente. Sente por ter sido apanhado. Sente por ter perdido. Não por ter feito. Isso não é verdade, eu. Marcos. Fechei os olhos por um segundo, reunindo as forças que me restavam. Quando os abri, proferi as palavras que nunca imaginei dizer ao meu próprio filho. Você já não é bem-vindo na minha vida. Fez as suas escolhas. E as escolhas têm consequências. Mãe, adeus, Marcos. Virei-lhe as costas e comecei a afastar-me. E dessa vez, não olhei para trás. Os 3 meses seguintes foram de cicatrização. Não foi fácil. Algumas noites, acordava a chorar, a pensar no menino que Marcos tinha sido, a tentar desesperadamente entender onde é que eu tinha errado. Você não errou, dizia minha Vera, paciente. As pessoas fazem escolhas. Ele fez as dele. André vinha jantar todas as semanas. A Sofia passava os sábados comigo e eu ensinava a pintar com aguarelas. A Marina tornou-se a filha que eu nunca tive. Aos poucos, a casa encheu-se de vida novamente. Mas uma vida diferente. Uma vida que eu escolhi. Fiz novas amizades no grupo de arte. Comecei a vender as minhas pinturas numa galeria local. Nada que me tornasse rica, mas o suficiente para sentir um imenso orgulho. Até me inscrevi num grupo de dança sênior, algo que a antiga Clara nunca teria tido a coragem de fazer. A casa era minha outra vez. Cada canto refletia quem eu era agora. O ateliê na sala de estar, as orquídeas a florescer no quintal, as fotografias da Sofia, do André e da Marina espalhadas por todo o lado. Nenhuma fotografia do Marcos. Eu tinha-as guardado todas. Não as deitei fora. Não consegui. Mas guardei-as. Numa caixa, no fundo de um armário. Um mausoléu de memórias, fechado junto com a mágoa. 4 meses depois do julgamento, recebi a primeira chamada. Número desconhecido. Ignorei. Uma mensagem de voz. Mãe, sou eu, o Marcos. Eu preciso de falar consigo. Por favor, é importante. Apaguei sem ouvir até ao fim. Seguiram-se mais 3 chamadas nas semanas seguintes, todas ignoradas, até que chegou uma mensagem de texto diferente. Clara, é a Teresa outra vez. Preciso de te contar uma coisa. O Marcos e a Carolina separaram-se. Ele está a viver num quarto alugado, sozinho, a passar por dificuldades. E a Carolina, bem, ela perdeu o bebê. Ou talvez nunca tenha estado grávida. Ninguém sabe ao certo. Já está a namorar com outro. Pensei que talvez quisesse saber. Fiquei a olhar para a mensagem durante um longo tempo. Uma parte de mim, a parte que ainda era mãe, sentiu um aperto no coração. O meu filho, sozinho, a sofrer. Mas a outra parte, a que aprendera a proteger-se, sabia que a sua salvação já não era minha responsabilidade. Não respondi. 6 meses após o julgamento, numa tarde de terça-feira, enquanto eu pintava, o telefone tocou. Era o André. Mãe, preciso de te dizer uma coisa. É melhor sentar-te. O meu coração disparou. O que foi? É o Marcos. Ele está no hospital. O mundo parou de girar. O pincel ficou suspenso no ar. O. O que aconteceu? Tentativa de suicídio. Ele tomou uma overdose de medicamentos. A senhoria encontrou-o a tempo e chamou a ambulância. Ele vai sobreviver. Mas. Mãe, ele está mal. Muito mal. Eu não conseguia falar. As lágrimas caíam sem que eu me apercebesse. Ele está a pedir para te ver. Não para de chamar o teu nome. Eu.
Eu não posso, André. A ordem de restrição. Falei com a Helena. O hospital é considerado um espaço público e é ele quem está a pedir. Podes visitá-lo se quiseres, mas só se tu quiseres. Desliguei o telefone e fiquei ali, imóvel, o pincel ainda na mão, a tinta azul a pingar no chão de madeira, como lágrimas de cor. O Marcos tinha tentado matar-se, o meu filho, e a última coisa que eu lhe tinha dito fora adeus. Vai. Vera surgiu à porta. Ela tinha uma cópia da chave para emergências. Eu sei que estás a pensar em ir. Por isso, vai. Mas eu disse que não queria mais contacto. E não precisas de restabelecer o contacto, mas precisas de um desfecho, tanto tu como ele. Vai. Ouve o que ele tem para dizer e depois decides. A ala psiquiátrica do hospital era um lugar pesado, de desespero contido. Paredes brancas, iluminação demasiado forte, um cheiro penetrante a desinfetante. Marcos estava num quarto pequeno, deitado na cama, ligado a monitores que apitavam suavemente. Quando me viu, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mãe. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância segura. O André contou-me. Eu. Eu já não sabia o que fazer. A sua voz era um sussurro rouco. Eu estraguei tudo. Perdi-te. Perdi a Carolina. Perdi o emprego, a casa, tudo. Marcos. Não, por favor. Deixa-me falar. Ele sentou-se com dificuldade. Passei os últimos meses a pensar em tudo o que fiz, na pessoa em que me tornei. E eu tenho nojo de mim mesmo, mãe. Nojo. Permaneci em silêncio, deixando-o continuar. Tu criaste-me para ser melhor do que isto. Tu e o pai. Deram-me amor, educação, oportunidades, e eu deitei tudo fora. Por quê? Por ganância, por inveja do André, por fraqueza. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando a juíza passou aquelas gravações no tribunal, quando ouvi a minha própria voz a dizer aquelas coisas horríveis, eu não me reconheci. Como é que eu fui capaz de planear fazer aquilo contigo, com a mulher que me deu a vida, que sacrificou tanto por mim? Eu também gostaria de saber, respondi, a minha voz mais firme do que eu esperava. Eu não tenho desculpa, nenhuma. Só posso dizer que me perdi. Deixei que a Carolina me influenciasse, sim, mas a culpa não é só dela. Eu escolhi participar. Eu escolhi ser aquela pessoa. Ele olhou-me nos olhos. Não te estou a pedir perdão. Sei que não o mereço. Só. Só queria que soubesses que eu agora entendo. Entendo o que fiz. E vou passar o resto da minha vida a tentar ser uma pessoa melhor. Mesmo que nunca mais queiras ver-me. O silêncio que se seguiu foi denso. O psicólogo aqui disse que eu preciso de aceitar as consequências dos meus atos. E a maior consequência é ter te perdido. E eu aceito. Mesmo que doa mais do que qualquer outra coisa. Respirei fundo. Marcos, preciso de te perguntar uma coisa. E quero uma resposta honesta. Se tivesses conseguido, se eu não tivesse descoberto a tempo, tu terias mesmo me colocado num lar? Terias me declarado incapaz? Terias vendido a minha casa? Ele fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu pela sua têmpora. Eu. Eu não sei. Quero acreditar que na hora H eu não teria conseguido. Que alguma coisa dentro de mim teria despertado. Mas eu estava tão cego.
tão perdido no plano, que talvez sim, e isso apavora-me. Pelo menos era a honestidade. Sabes que quase me mataste ao descobrir isso, não sabes? Não fisicamente, mas emocionalmente. Quase destruíste a minha capacidade de confiar, de amar, de acreditar na família. Eu sei, e lamento tanto. Levantei-me. Marcos, eu não sei se algum dia te consigo perdoar. Não agora. Talvez nunca. Mãe, deixa-me terminar. Respirei fundo novamente. Mas não quero que morras. Não quero que desistas da vida. Precisas de te tratar. A sério. Não só o corpo, mas a mente. Precisas de entender por que fizeste o que fizeste. E precisas de o fazer por ti. Não por mim. Não para me reconquistar. Por ti. Eu vou. Prometo que vou. E quanto a nós? A pergunta ficou a pairar entre nós. Eu não sei. Só o tempo dirá. Mas por agora, preciso de distância. Eu preciso de me curar. E tu também. Caminhei até a porta. Parei. Marcos? Sim. Apesar de tudo, eu ainda sou tua mãe. E uma parte de mim amará sempre o menino que tu foste. Mas o homem em que te tornaste, esse, eu preciso de aprender a conhecer e a confiar de novo. E isso pode levar anos. Ou pode nunca acontecer. Entendes? Entendo. Cuida-te. E quando saíres daqui, constrói uma vida. Uma vida boa. Uma vida da qual te possas orgulhar. Vou tentar. Saí do quarto sem olhar para trás. No corredor, encostei-me à parede, as pernas a tremer. O André estava à minha espera. Como foi? Difícil. Muito difícil. Limpei as lágrimas. Mas necessário. Ele abraçou-me. És a mulher mais forte que eu conheço. Não me sinto forte, sinto-me exausta. Força não é não se cansar, é continuar, mesmo cansada. A vida continuou. Marcos saiu do hospital após 2 meses de tratamento intensivo. Soube, através do André, que ele estava a viver numa residência partilhada, a fazer terapia 3 vezes por semana e à procura de emprego. Não nos contactamos. A ordem de restrição tinha expirado, mas o espaço entre nós era agora uma fronteira mútua. E eu estava bem com isso. Numa manhã de sábado, a Sofia veio visitar-me sozinha. Avó, posso perguntar-te uma coisa? Claro, meu amor. Por que é que o tio Marcos fez coisas más? Ah, a pergunta que eu ainda tentava responder a mim mesma. Sabes, Sofia, às vezes as pessoas perdem-se, fazem escolhas erradas porque estão confusas, ou com medo, ou porque querem coisas que não são delas. E a gente perdoa? Isso depende. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou deixar a pessoa fazer tudo de novo. Significa libertar a raiva do nosso coração, para que possamos seguir em frente. Tu perdoaste o tio Marcos? Pensei com cuidado na resposta. Estou a caminho. Ainda não cheguei lá, mas estou a caminhar. Ela assentiu, satisfeita com a explicação. Avó? Sim, tu és a avó mais corajosa do mundo. E naquele momento, eu acreditei nela. 1 ano depois de tudo ter começado, eu estava na minha sala, no meu ateliê, a terminar uma pintura encomendada. O telemóvel tocou. Número desconhecido. Quase ignorei, mas algo me fez atender. Estou? Senhora Clara? Daqui fala o Marcos. O meu coração deu um salto. Fazia quase 9 meses desde a nossa conversa no hospital. Olá, Marcos. Sei que não tenho o direito de ligar. Sei que você pediu para eu me afastar, mas eu queria te contar uma coisa.
Prometo que depois não vou mais incomodar. Uma pausa se instalou na linha, carregada de tudo o que não era dito. Pode falar. Eu disse, a voz mais suave do que eu esperava. Consegui um emprego. É um cargo simples, assistente administrativo numa empresa pequena, mas é fixo, com carteira assinada. É, é um trabalho honesto. E estou me saindo bem. Isso é bom, Marcos. Muito bom. E eu continuo na terapia, 2 vezes por semana agora. O psicólogo diz que tenho muitas coisas para resolver. Problemas de autoestima, a comparação com o André, tudo. Fico feliz que esteja se cuidando. Houve outra pausa, mais longa. Mãe, eu não liguei para pedir nada, nem perdão, nem para que me aceite de volta na sua vida. Eu só queria que você soubesse que estou tentando. De verdade. Estou tentando ser uma pessoa melhor. A confissão dele fez meus olhos marejarem. Eu sei, filho. E eu torço por você. De coração. É, era só isso. Só queria que você soubesse. Se cuida, tá bom? Você também. Ele estava prestes a desligar, mas eu o chamei. Marcos? Sim? Talvez. Talvez um dia nós possamos conversar de novo. Tomar um café, sem promessas, sem expectativas, apenas conversar. Ouvi o som da sua voz embargada do outro lado da linha. Eu. Eu adoraria isso, mãe. Então, quando sentir que está pronto, me ligue. A gente combina, certo? Certo. Obrigado, mãe. Por tudo. Por. Por não ter desistido completamente de mim. Desliguei e permaneci com o telefone na mão, o aparelho frio contra a minha pele, os olhos fixos no vazio. Seria eu capaz de ter uma relação com Marcos outra vez? Eu não sabia a resposta. Talvez sim, talvez não. Mas pela primeira vez em um longo ano, a raiva que me consumia havia se dissipado. A dor que me rasgava o peito dera lugar a uma paz cautelosa, a um fio de esperança. Vera tinha razão. Perdoar não era esquecer, era se libertar. E eu, finalmente, estava começando a me libertar. E então, 2 meses depois, o impossível aconteceu. Beatriz, a dona da galeria onde eu expunha minhas aquarelas, me ligou. Clara? É melhor você se sentar para ouvir o que eu tenho a dizer. O que houve, Beatriz? Lembra daquela sua aquarela, Renascimento? Aquela da mulher de cabelos grisalhos entre as flores? Lembro, claro. Pois bem, ela não só ganhou o primeiro lugar no concurso regional de arte, como um colecionador de São Paulo acaba de oferecer R$ 15.000 por ela. 15.000 reais? Você está brincando comigo? Não estou brincando. Clara, você tem um talento imenso, um talento real, e as pessoas estão finalmente percebendo. Desliguei o telefone, em absoluto estado de choque. R$ 15.000 por uma pintura que fiz na minha sala, às 2 da manhã, no dia mais difícil da minha vida. A primeira pessoa para quem liguei foi Vera. Estou indo para sua casa agora mesmo, ela gritou. Vamos celebrar. Aquela noite foi mágica. Vera, André, Marina, Sofia, minhas amigas do grupo de arte, todos vieram. Vera ergueu a taça, seus olhos brilhando. A Clara, a mulher que pensou ter perdido tudo, mas se reinventou das cinzas, que enfrentou o impossível e venceu, que transformou sua dor em arte, em beleza, em vida. A vovó! Gritou Sofia, arrancando risadas de todos. Olhei ao redor, para os rostos queridos que enchiam a minha casa. A minha casa. Pessoas que me amavam, que me respeitavam,
que me valorizavam por quem eu era. E foi nesse momento que uma verdade cristalina se formou em minha mente. Ao expulsar Marcos e Carolina, eu não perdi tudo. Pelo contrário, eu ganhei. Ganhei de volta a minha dignidade, a minha voz, o meu espaço, a minha vida. Na manhã seguinte, despertei com os primeiros raios de sol que entravam pela janela do meu quarto numa cascata dourada e morna. Caminhei até o ateliê e posicionei a maior tela que tinha no cavalete. Eu não sabia o que iria pintar, mas minhas mãos pareciam ter vontade própria. As cores surgiam na paleta, as formas ganhavam vida, as linhas traçavam um destino. Pintei por horas a fio, absorta, num transe criativo que me desligou do tempo e do espaço. Quando finalmente dei um passo para trás, o sol já se despedia no horizonte. Olhei para a minha criação. Era uma casa, a minha casa. As janelas, iluminadas por dentro, o jardim, vibrante de flores, o céu, de um azul profundo e sereno. E ali, na porta, estava uma mulher de cabelos grisalhos, sorrindo com os braços abertos. Livre, feliz, inteira. Peguei o pincel mais fino e, no canto inferior direito, com uma caligrafia firme que eu não sabia possuir, assinei: Clara Maria Santos, 2024. E pela primeira vez em meus 70 anos de vida, eu me senti completa. Não como a esposa de alguém, não como a mãe de alguém, não como um dos tantos papéis que a vida me deu, mas como eu mesma, simplesmente Clara.